Salve cristãs, meus amigos e amigas que estão ligados ao programa Assim Está Escrito, sob a responsabilidade do pastor Vanderlei Costa, do Tabernáculo A Voz de Deus. Seguimos com mais essa pregação, com mais essa programação, a programação de número 6. Mais uma vez, agradecemos todos vocês por estar nos acompanhando aqui, diretamente do estúdio da sua TV na web, a tvoevangelho.com.br. E nesta programação de número 6, nós vamos falar sobre a insensatez. Nós vamos falar sobre a insensatez religiosa. E para começarmos a falar sobre esse assunto, antes de nós entrarmos sobre esse assunto, quero falar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que nós também estamos transmitindo os nossos cultos ao vivo, terça, quarta, quinta, sexta, às 20 horas, domingo às 9 horas da manhã, escola dominical, e à noite, às 19 horas e 30 minutos, estamos transmitindo ao vivo as nossas reuniões na igreja, no templo, no tabernáculo, A Voz de Deus. E para vocês assistirem ao vivo nosso programa, é só você acessar www.ofundamentodaFé.com.br e então às 20 horas estaremos ao vivo, com transmissão ao vivo para todos vocês. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que Deus possa trazer-lhes júbilo aos seus corações, também entendimento no vosso espírito e então descanso nas vossas almas. Nós vamos começar esse assunto nesta programação com o programa Assim Está Escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 26. Está escrito assim, São Mateus, capítulo 7, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. No livro também de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, nós também vamos ler a seguinte escritura. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como se edifica sobre ele. Também nós leremos a escritura que está no livro dos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, meus irmãos, amigos, amigas, pessoas que estão nos acompanhando com a programação, assim está escrito. Eu, pastor Vanderlei Costa, responsável por esse programa, e pastor também ali no tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra em Sarzedo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças, às 19h30, quinta às 19h30 e domingo às 19 horas. Também em Betim, na rua
Alagoas, né? No número 150, e com os cultos todas as terças e sextas às 19h30 e domingo às 9 horas com a escola bíblica dominical. Em Igarapé, na rua José Ferreira de Lima, 198, no bairro Vale do Amanhecer, com os cultos quartas e domingo às 19 horas. Pois bem, meus amados e preciosos ouvintes, nós vamos então falar sobre a insensatez religiosa. Nós vemos nas Escrituras o Senhor Jesus Cristo apontando para uma gama de pessoas, apontando para várias pessoas, falando sobre os dois alicerces. Ali ele fala sobre alicerces, que quer dizer também fundamentos. Ele está falando do homem prudente e do homem insensato. Do homem prudente ele está falando daquele que edificou sua casa sobre a rocha. E por causa da sua prudência, sabendo que esta casa recebe chuva, correm rios, sopram ventos, combatem contra aquela casa, ele então edificou sua casa, seu lugar de morada, seu lugar onde colocaria sua família, sobre uma rocha. Edificou-a sobre uma rocha. Este é o homem prudente, aquele que quer a coisa certa, aquele que almeja adorar certo, aquele que almeja crer certo, aquele que almeja doutrinariamente obedecer a palavra correta. Enquanto que o Senhor Jesus Cristo se dirige para aqueles cujos alicerces estão edificados sobre um monte de areia. A insensatez do homem não permitiu que ele pensasse direito. A insensatez da mulher não permitiu que ela pensasse. A insensatez da igreja, do ministério, não permitiu que ele pensasse e ajudasse a si próprio e a todos que estão em volta dele. A insensatez dele não importou qual porta entrar. Falando de Jesus está tudo bem, falando do céu está tudo bem, falando de Jesus está ótimo, qualquer igreja está ótimo, falando de Jesus está ótimo. Esta é a insensatez. Mas o homem prudente, ele põe o seu alicerce na rocha, na palavra. O homem prudente procura com prudência aonde o edifício, aonde o alicerce está basicamente edificado e fundamentado, sólido na palavra de Deus. Então nós observamos que aqui Jesus Cristo está falando sobre pessoas insensatas e ao mesmo tempo prudentes. Vejam bem, insensatas quer dizer sem senso, insensível às palavras de Deus, ou seja, insensível a inclinar e a crer no que Deus diz ou o que a Bíblia diz. No livro de Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 11, versículo 19, o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta, no capítulo 11, versículo 19, ele disse o seguinte:
porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos? Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Agora observe que a insensatez das pessoas, por não ser sensíveis, por não ser flexíveis, mas irrefutáveis, irreflexíveis, pessoas pelas quais não se humilham para a palavra, para a maneira, para a forma em que ela está escrita, a maneira que ela foi estabelecida, nós encontramos que sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Mente aqui fala de conhecimento, de entendimento. Paulo, por exemplo, chamou os Gálatas de insensatos. No capítulo 1, ou seja, no capítulo 3 dos Gálatas, versículo 1, Paulo se dirigiu aos Gálatas assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Observe que Paulo se dirige aos Gálatas no capítulo 3 como insensatos, pessoas que naquele momento estavam sendo conduzidas por sua insensatez. Em outras palavras, eles estavam irredutíveis, eles estavam inflexíveis à admoestação e à palavra e à pregação do apóstolo Paulo. E no versículo 3, ele diz o seguinte: sois vós tão insensatos, em outras palavras, tão sem senso, tão insensíveis, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, meus amigos e amigas, nós vemos aqui que diante de uma era tão incrédula como esta que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão vivendo no período de igrejologia, onde as pessoas, apenas por tomar o rótulo ou a rotularidade de serem evangélicos, todos tendo uma forma de religião, todos tendo uma forma de piedade, mas negando o poder que a própria palavra de Deus produz, porque tais obras contestam com suas vidas por meio das palavras pelas quais não são vividas. E ser cristão é ser como Cristo. Nós não vemos em nenhum lugar na Bíblia onde diz evangélicos. Nós vemos na Bíblia cristãos, crentes cristãos. A palavra evangélicos são apenas uma rotularidade contemporânea por causa do igrejismo que Laodiceia, a era em que nós estamos vivendo, proporciona para as pessoas por um monte de igrejismos pelos quais as pessoas entram, veneram e adoram. Nós estamos num tempo onde as pessoas convertem em dissolução a graça de Deus e negam a único Deus Todo-Poderoso e Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Então observe que no livro dos Efésios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei, em outras palavras, compreendei
qual seja a vontade do Senhor. Qual seja a vontade do Senhor? Qual é e qual seria a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é uma. A vontade do Senhor é somente uma. É que cumpramos a sua palavra. É que cumpremos sua palavra. É que nós possamos cumprir sua palavra. Jesus mesmo disse isso, que a vontade do Pai era Ele fazer a vontade do Pai. Ele disse que essa vontade era fazer a vontade de Deus. E nós não podemos fazer a vontade de Deus sem primeiro não cumprir a tua palavra. Depois disso, obedecendo-a. Então observamos que a vontade do Pai é que sejamos obedientes ao que a Bíblia diz. No livro de Tito, capítulo 3, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 1, nós encontramos Tito dizendo assim. Vejam bem, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Vejam bem, por causa da nossa insensatez, antes de conhecermos a Deus, por causa da nossa insensatez, antes de conhecer nosso Salvador, nós éramos desobedientes. Mas, conhecendo o Salvador, conhecendo o Senhor, aquela insensibilidade, aquele senso ruim, aquela insensatez maldável, sai fora, porque agora nós somos sensíveis ao que o Espírito diz. E não entristeçais o Espírito do Senhor. E quando ouvides a voz do Espírito Santo, não vos entristeçais, não vos endureçais os vossos corações, quando ouvides a voz do Senhor. Então observe que no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Veja, observe vocês bem que Pedro disse que assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos. O que seria loucura hoje em dia? Loucura seria não servir a Deus. Loucura seria não obedecer a Deus. Loucura é ser um ouvinte da palavra e não um praticante. Loucura é termos a Bíblia debaixo dos nossos braços, pegarem nossas famílias e irem para a igreja e não ter nenhuma mudança de vida, e então viver vidas totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz, como o velho provérbio das igrejas denominacionais dizem, mundanos, vivendo mundanamente, sem nenhuma diferença dos tais. Então vejamos, meus amigos, que o homem insensato também tem igrejas insensatas, ministérios insensatos. Um homem insensato é um homem de coração duro, que tem o coração mais duro. Quem tem o coração mais duro? Quem tem? O homem ímpio ou o homem religioso? Quem tem o coração mais duro? O homem ímpio ou o homem religioso? Nós vemos, por exemplo, quando Estevão estava sendo apedrejado, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, observe
que ele estava sendo interrogado pelos fariseus religiosos daquele dia e sacerdotes, julgando-se merecedores de acompanharem e obedecerem à lei. E, no entanto, eles estavam desprezando a própria lei que era Cristo fundamentada. E no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, observe no versículo 50 o que Estevão está dizendo. Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Ele está citando Deus. No versículo 51, ele disse: homens de dura cerviz. Em outras palavras, homens de pescoços que não inclinam, homens de cabeças que não inclinam, que não se humilham, homens de dura cerviz e incircuncisos no coração, sem o Espírito Santo no coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, que anteriormente mataram os profetas e também mataram o príncipe da vida, porque se eles conhecessem quem era o seu Senhor, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, meus amigos, meus ouvintes, observem para vocês verem. Veja bem, veja o que Estevão está dizendo. Estevão está dizendo para uma gama de ministros, uma gama de pessoas altamente religiosas, dizendo: homens de dura cerviz. E o que nós pensaríamos de João? No livro de São João, por exemplo, no livro de São João, capítulo 8, versículo 37, nós vemos aqui que Jesus diz assim para a gama de religiosos, para o conjunto ali de pastores, vamos dizer assim, de sinédrio, de fariseus, de homens que observavam a lei, de homens que observavam a palavra, e então eles não estavam entendendo a palavra do dia. E no capítulo 8 de São João, versículo 37, ele diz: bem sabeis que sois. Jesus está querendo dizer o seguinte: eu sei muito bem que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Por quê? Porque a minha palavra não entra em vós, insensatos religiosos. Vejam bem, meus amigos, vejam bem, no livro de Atos, vocês vão observar que Paulo teve uma grande dificuldade. Ele mesmo explica no livro de Atos que ele teve uma grande dificuldade com os crentes de Tessalônica. Ele teve uma grande dificuldade com os crentes de Tessalônica, mas ele não teve dificuldade com os crentes de Bereia. Tessalônica é uma cidade, Bereia outra cidade, e ele não teve dificuldade com os crentes de Bereia, mas com os crentes de Tessalônica ele teve dificuldade. Observe no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 11, vê? Observe. Ora, vamos pegar o versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Vê você? Ali Paulo encontrou crentes sensíveis, encontrou pessoas insensíveis à palavra. Nós hoje encontramos uma gama de religiões, igrejas, denominações que se tornaram insensatas por não aceitarem a Bíblia, a palavra do jeito que ela é. E qualquer igreja que não estiver edificada sobre o fundamento, que é a doutrina dos apóstolos, vai cair, vai ruir, porque está edificada sobre areia, não está edificada totalmente na palavra, porque a Bíblia diz: nem só de pão vive o homem, mas de
toda palavra que sai da boca de Deus, e todas as edificações hoje, todo edifício, toda construção em volta de um povo que está nesse sentido alicerçado, mas que suas edificações, suas doutrinas, suas maneiras de pensar estão edificadas sobre a areia movediça, mas não está edificada na rocha, que pela qual uma vez os apóstolos tiveram a revelação, e então edificou a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todo o sistema ruirá, todo o sistema cairá, ficará para trás, não haverá arrebatamento, ficará para trás para a grande tribulação, porque não está edificada pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você quer ver? Você quer ver se está edificado sobre a areia ou se está edificado sobre a rocha? Me sustenta na Bíblia alguém que tenha sido batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Me sustenta na Bíblia. Me sustenta no livro do Novo Testamento alguém sendo batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Me sustenta na Bíblia que a mulher pode ocupar o púlpito sendo pastora, missionária, diaconisa, obreira, tendo um ministério que for ordenado somente para os homens. Me sustenta na Bíblia que a Santa Ceia é com pão de padaria fermentado e com suco de uva. Me sustenta na Bíblia. Me sustenta onde eles dizem que não precisa lavar os pés na hora da Santa Ceia. E se você não pode me sustentar na Bíblia essas coisas, então sua casa, sua religião, seu conceito está edificado sobre areia e tudo irá ruir. Outro dia eu brinquei com um colega pastor, ele perguntou para mim, olha, quando foi que a sua igreja foi fundada? Eu falei, ixi, muitos e muitos anos, eu vou dizer séculos, ou vou dizer milênios atrás. Ele disse, como assim? Eu disse, a minha igreja foi fundada há 2000 anos atrás. Ele disse, mas como assim? Você não sabe? No dia em que minha igreja foi inaugurada, 3.000 almas aceitou o Senhor Jesus, e 3.000 almas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu disse para ele, a minha igreja foi edificada nessa data, nesse dia, onde 3.000 almas foram convertidas e foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, onde nós abrimos esta programação, nesta tarde, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 10, nós lemos assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja se a doutrina daquela igreja é igual à doutrina dos apóstolos. Veja se a doutrina de tal igreja é igual à dos apóstolos. Porque Paulo colocou o fundamento, vem outro, edifica sobre ele. Mas olha como é que ele se edifica. Olha como eles batizam. Olha como eles tomam a Santa Ceia. Olha como as mulheres se comportam na igreja. Olhem, observe. Paulo está dizendo isso. E no livro dos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho sido anunciado, seja anátema. Então, meus preciosos irmãos, ouvintes da programação, assim está escrito. Nós temos esse programa com intuito, com interesse de te ajudar, escrituristicamente falando, para te posicionar. E se você deseja alguns mais dos nossos estudos sobre batismo, Santa Ceia, posição da mulher na igreja, a vinda de um profeta para esta era, o ministério de Elias 5 vezes na terra, a restauração apostólica, biblicamente falando,
Então, é só você entrar em contato conosco pelo telefone 031-9684-0694, 031-8696-6476, ou manda um e-mail pelo wbcosta26@yahoo.com.br, ou também você pode entrar no nosso site www.ofundamentoDaFé.com.br, e então você pode ali, tem todos os materiais, estudos ali, você entra na mensagem de áudio, entra ali, tem ali um botão, um link para mensagens evangelísticas, com todos os nossos endereços e tudo mais. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Lembrando, os nossos cultos estão sendo transmitidos ao vivo pela internet a partir das 20 horas. www.ofundamentoDaFé.com.br. Deus abençoe todos vocês. Até a nossa nova programação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.